Pessoal, boa noite. Naide, Karina, Jonatas e Ju. Em nome de vocês, cumprimento todos os colegas da turma, né, do terceiro ano do curso técnico em comércio, né, na modalidade de ProEja. Espero que todos estejam bem. Nós hoje vamos ter mais uma aula do componente curricular de Filosofia 3. E, como eu já havia comentado em outros momentos, né, em Filosofia 3 a gente estuda a filosofia contemporânea. Os autores, os filósofos mais próximos de nós, a discussão filosófica no campo, né, dos pesquisadores, no campo social e da vida cotidiana nossa, mas trazendo aspectos e problemas e questões do tempo mais próximo de nós. Né? Em filosofia, falar de um tempo próximo de nós não significa falar necessariamente de hoje ou de ontem, né? Mas significa falar considerando que a filosofia é a mãe de todas as ciências, né? A sua história data aí de 2.500 anos, mais ou menos, né? A gente vai falar, então, hoje, da segunda metade do século XIX até aí o começo do século XX, tá? Nós denominamos de filosofia contemporânea, né? Porque ela se opõe, de certa forma, à filosofia moderna, ou se opõe, não, ela faz uma crítica à filosofia moderna, né? Filosofia liberal moderna, né? A filosofia do Descartes, do Hume, do Berkeley, que nós vimos, do John Locke, né, que nós vimos lá no campo de filosofia 2, na aula da sexta-feira à noite. Tá? Bom, de qualquer forma, o que nós vamos ver na aula de hoje são alguns aspectos que marcam o surgimento, então, né, do que nós denominamos de filosofia contemporânea. Tá? Deixa eu projetar aqui a minha tela para vocês. E nós vamos ver, então, alguns desses aspectos, né, que marcam o que é o pensamento filosófico contemporâneo, tá? Vocês estão vendo aí já na minha tela? Já? Sim. Ótimo. Então, vamos lá. Bom, a primeira ideia, eu vou marcar 5 características que que sugerem que exista, então, uma filosofia contemporânea, tá? A gente tem que considerar, pessoal, que muitas coisas se transformaram e mudaram profundamente nos últimos 2 séculos. Tá? Em Filosofia 2, a gente estava vendo lá, né, na aula da sexta-feira à noite, nós vimos os impactos, as mudanças, as transformações que aconteceram no campo da filosofia moderna, né? O nascimento da filosofia moderna. Né? E uma das grandes mudanças foi a descoberta do Novo Mundo. Na filosofia contemporânea, algo que marca profundamente o seu surgimento é já uma certa ruptura com aquela visão de mundo que os modernos pregavam. Porque no século XX, nós vamos ter mudanças que vão, no final do século XIX, início do século XX, nós vamos ter mudanças que vão estabelecer uma certa diferença. Né? Aquela expectativa toda que os modernos acreditavam que existiria, né, que o mundo seria muito melhor se a gente... Abre um parênteses. Se a gente pudesse simplificar o que é a filosofia moderna, a gente pode dizer que ela é uma grande esperança no mundo, uma grande esperança na ciência, uma grande esperança na filosofia, no conhecimento científico. Acreditava-se que os homens e as mulheres viveriam em estados com paz e que nós teríamos uma vida muito melhor, né? A partir das transformações e de toda a ciência moderna que se desenvolveu a partir do século XVI, XVII, XVIII. Bom, isso mudou, óbvio, né? A nossa vida ficou muito melhor nos últimos tempos, né? Mas, assim, uma das grandes marcas da filosofia sempre foi, né? É ser crítica, é sempre analisar e tentar identificar problemas ao longo do tempo, tá? E no século XX não foi diferente, né? Considerando, eu falo século XX, né? Mas ainda é a passagem do XIX para o século XX, dos anos 1850, 1860 para cá. Os filósofos dessa época, eles começaram a identificar que faltava muito nessas teorias modernas, né? Principalmente nas teorias científicas modernas, uma noção de que nós somos sujeitos históricos, que os homens e as mulheres e as pessoas elas estão inseridas num determinado contexto histórico. A história não está todo mundo no mesmo barco,
não está todo mundo na mesma situação, não está todo mundo nas mesmas condições. Os filósofos começam a mostrar, a partir das suas teorias, que nós não podemos depositar muitas expectativas, porque sempre vai ter pessoas que vão estar em condições diferentes das outras. Uns têm mais conhecimento do que os outros, uns têm mais dinheiro do que os outros, uns têm mais condições de trabalho mais favoráveis do que outras, uns têm mais condições de acesso à educação do que outros. Então, o que a filosofia vai demonstrar ao longo do século XX, final do XIX, início do século XX, é que existe as pessoas estão em condições diferentes. Essa é a primeira grande crítica, e é isso que coloca em crise o pensamento moderno no século XIX, né? É a ausência da historicidade na constituição da subjetividade. Essas palavras um pouco estranhas para vocês, talvez elas querem dizer algo bastante simples, né? Que é o seguinte: todos nós vivemos num determinado contexto histórico, num determinado momento histórico, e o que é isso? As pessoas têm acesso ao conhecimento, têm acesso à ciência, têm acesso ao dinheiro, ao trabalho, de formas diferentes, tá? Um jovem que vive no centro de uma grande cidade, como Porto Alegre, por exemplo, que tem acesso a uma escola com muitas... deixa eu desligar aqui o celular. Okay. Um jovem que tem a sua formação numa escola que tem muitas oportunidades, os seus pais já têm uma formação superior, convive com pessoas e amigos e colegas que têm uma formação diferenciada, que tiveram acesso a isso, que são herdeiros de fortunas dos seus avós ou dos seus antepassados. Essas pessoas, elas já vão largar na disputa, né, na sociedade, mais adiantadas do que outras, né? Eu sei que o professor Fernando deve falar isso, se não falou, vai falar para vocês, né? Eu sei que ele fala muito isso nas aulas dele, né? As desigualdades, elas se justificam também, pessoal, em função do capital cultural que difere das pessoas, né? É diferente, por exemplo, a formação de um jovem que nasceu e viveu e conviveu numa cidade grande, com muitas oportunidades. A sua concepção de mundo, ela é totalmente diferente daquela criança que viveu na periferia, né, de uma grande cidade, onde a criminalidade estava batendo a sua porta, onde as suas famílias têm dificuldade de achar um trabalho, onde a escola não é de tão boa qualidade como poderia ser, né? Isso tudo interfere na constituição da maneira da pessoa ser, né? Essa é a primeira grande crítica que se faz à filosofia moderna. As pessoas estão em condições diferentes ao longo das suas trajetórias. As pessoas têm acesso a diferentes bens culturais ao longo da sua história, né? E a primeira grande crítica que se faz, então, à filosofia moderna é que os modernos acreditavam que todos estariam em pé de igualdade, o que não aconteceu. Isso, enquanto projeto, é muito bonito, né? Mas enquanto efetividade, enquanto realidade, isso não aconteceu, né? Em alguns lugares aconteceu mais do que outros. Em algumas sociedades, isso foi mais distribuído socialmente. Em outras sociedades, essa distribuição foi muito mais irregular, né? Vocês já devem ter visto, né? O Brasil é um dos países mais desiguais do mundo. A renda da população mais rica do Brasil é infinitamente maior àquela população mais pobre, né? O professor Fernando tem muitos dados disso, eu sei que já acompanhei várias apresentações dele falando disso, né? Eu lembro de um dado, né? Que mostra essa desigualdade, né? A questão, por exemplo, do salário das pessoas, da renda das pessoas, né? A classe mais rica do Brasil, ela representa em torno de 1 a 3% da população brasileira. E essa classe, ela detém mais ou menos metade da renda de todo o Brasil, né? Então, são poucas pessoas que têm muita renda no Brasil. E a grande maioria das pessoas tem pouquíssima renda, tem salários baixos, né? Vivem em condições quase desumanas, né? E o que é uma condição desumana, né? É viver com menos de R$ 1 por dia, né? Então, essa diferença, só para ficar num exemplo, né? Ela interfere. A subjetividade de uma criança que vive
numa família em que a renda é inferior a R$ 1 por dia é muito diferente daquela família que tem a sua casa própria, que tem o seu carro, que tem acesso à educação, que tem acesso à saúde, que tem acesso a bens culturais com muito mais facilidade do que outros, tá? Então, só para ficar num exemplo, né? Uma segunda crítica que os contemporâneos fazem aos filósofos modernos é a ideia de que o modelo de conhecimento e ciência da modernidade é a única forma privilegiada da gente se relacionar com a realidade, né? Porque, vejam bem, pessoal, vocês sabem que tem muitas pessoas que elas não têm, até hoje, né? Vamos pensar assim em povos mais tradicionais, ou povos que talvez, pessoas, comunidades que vivam mais isoladas, elas não têm o modelo de conhecimento e de ciência que boa parte da sociedade tem, né? E elas se relacionam com a realidade de diferentes formas, né? Acreditando nas suas histórias, nas versões contadas pelos teus antepassados, né? Essa visão, os modernos acreditavam que a única maneira da gente se relacionar com a realidade era por meio da ciência e do conhecimento, né? É muito importante, sim, com certeza, mas existem outras formas de se relacionar com a realidade, né? Por exemplo, os povos indígenas, né? Os povos indígenas mais tradicionais, né, que não tem... Hoje, por exemplo, aconteceu uma situação muito trágica aqui em Passo Fundo, né? Prenderam várias pessoas numa comunidade indígena, né? Entre elas o cacique, né, da comunidade, da tribo indígena, né? Porque ele quase que colocava em condições de escravidão, né? Os membros da sua aldeia, né? Mas, de modo geral, esse é um caso muito pontual, né? Muito específico, né? De algo que também está fora da curva, é um ponto fora da curva, né? Não pode ser tomado como única realidade. Mas, de modo geral, os povos mais tradicionais, eles mantêm uma relação com o mundo de uma forma muito diferente da maneira como a sociedade ocidental, né? Os povos que não são índios, né? Se relacionam com a realidade, né? Então, tudo isso faz com que haja uma certa crítica, né, a essa forma de se relacionar com a realidade, né? Só para dar um exemplo para vocês, né? Acho que eu falei isso na aula da semana passada, né? Os índios que habitavam as Américas no período pré-colombiano, eles, de certa forma, tinham o ideal de felicidade deles atingido, né? Eles viviam muito tempo com suas famílias, eles trabalhavam pouco, eles tinham as suas necessidades básicas atendidas, eles não eram doentes, né? A maneira como eles se relacionavam com o mundo era uma maneira, para os padrões da época, satisfatória, né? Não era depredatória, não era instrumentalizada. Muitos povos, né, consideravam a natureza um bem sagrado, um valor sagrado, né? Não alteravam a paisagem, né? Só para dar um exemplo para vocês, né? Esse exemplo eu acho muito legal, né? Quando os portugueses chegavam, os portugueses e os espanhóis chegavam, conquistavam novos povos, eles, os nativos, eles não tinham machado, por exemplo, um machado metálico, né? Eles vinham na era pré-metais. Eles usavam os metais para outras coisas, não, por exemplo, para fazer machados, né? E aí, algumas tribos, outras faziam uso, né, de metais, né? No caso, mas as tribos, principalmente da grande família Guarani, que viviam no litoral, né, brasileiro, elas não faziam uso de metais com essa finalidade, né? E aí os europeus trouxeram esses metais com machados, né? E aí apresentavam assim, olha aqui, ó, nós temos um machado, vocês podem derrubar mais árvores, vocês derrubam árvores, né? Mas vocês podem derrubar muito mais árvores se vocês tiverem esse machado. E aí os portugueses deram os machados, então, para os índios nativos aqui, né, do que é o Brasil hoje, e eles, se antes eles demoravam 5, 6 horas para derrubar uma árvore, né, usando os instrumentos que eles tinham disponíveis, agora eles derrubavam essa árvore em meia hora. Aí os portugueses achavam que eles iriam derrubar mais árvores, coisa que eles não faziam. E eles continuavam derrubando a mesma quantidade de árvores que eles precisavam, né, só que de uma maneira muito mais rápida, né? Isso demonstra o quê? Demonstra que a maneira de eles já compreenderem o mundo eles já tinham atingido uma certa satisfação, né? Era totalmente diferente daquela visão de mundo dos europeus, né? Bom,
Então, esses são os primeiros dois aspectos, né, dessa maneira de se relacionar com a realidade, né, fundamentado pela ciência, né, que exclui essa dimensão da historicidade na formação da subjetividade, e essa ideia de que o conhecimento e a ciência são as únicas formas de se relacionar com a realidade, né, que a gente pode ver que não foi bem assim. Dando um exemplo, pessoal, teve um grupo de antropólogos que veio para o Brasil nos anos 30, 1930, quando foi criada a Universidade de São Paulo. Os pesquisadores da USP, quando foi criada a Universidade de São Paulo, eles começaram a estudar os povos primitivos do Brasil. E aí eles também demonstravam, né, que essa maneira de se relacionar com a realidade era uma maneira muito, talvez até mais desenvolvida que a própria dos modernos europeus, né, os chamados modernos. Né? Bom, então, a segunda grande crítica, essa primeira crítica, então, é a ideia de que a maneira de se relacionar com a realidade não pode ser somente por meio da ciência ou do conhecimento científico, né? Não é a única forma privilegiada. A crítica histórico-materialista, ela tem a ver com aquilo que esses dois filósofos, Hegel e Marx, falam, né? Eles vão dizer que, na verdade, a condição, a consciência e a subjetividade humana, elas derivam exclusivamente desse processo de formação histórico e social. Alguém levantou a mão? Jonatas. Professor, uma pergunta. E Fale. daí, voltando ao slide anterior, né? E daí a filosofia contemporânea, ela pregava que a exclusão da historicidade na construção da subjetividade, né? Mas como assim? Não, peraí. Os modernos acreditavam, supervalorizavam a ciência e o conhecimento científico. Os modernos. Os contemporâneos vão dizer que existem outras formas de se relacionar com a realidade, né? O mundo, os avanços da ciência e do conhecimento são muito importantes, né? Os avanços do racionalismo e do empirismo são muito importantes, mas eles não podem ser mais importantes do que a historicidade na vida das pessoas e a maneira própria delas se relacionarem com a realidade, tá? A gente deve colocar o conhecimento e as teorias científicas a favor da subjetividade humana e não o contrário. A crítica dos contemporâneos é de que os modernos supervalorizaram o conhecimento e as teorias científicas em detrimento da subjetividade, em detrimento da individualidade das pessoas, em detrimento do eu das pessoas, das suas origens históricas, das suas origens culturais, tá? É isso que o Hegel e o Marx, que é esse segundo ponto aqui, falam, né? Nós não somos só uma mente pensante com sentidos que fica captando o que está fora de nós. Nós temos uma subjetividade. Existe algo em cada um dos seres humanos. A nossa subjetividade, ela é constituída a partir das nossas condições materiais de existência, como diz Marx. Ela é constituída a partir do modo de vida que nós estabelecemos com as pessoas da nossa comunidade, né? É estabelecida a partir das relações de trabalho que nós estamos inseridos, né? Em que os sujeitos encontram-se inseridos. Por exemplo, se eu, a minha vida inteira, somente trabalhei de uma forma como se trabalha na indústria, o meu jeito de acreditar que é trabalho é somente aquele da indústria. Se a minha vida inteira eu trabalhei na agricultura, eu vou pensar muito fortemente que a única maneira, ou a única não, ou a maneira, a principal maneira de exercer uma atividade profissional é como um agricultor, tá? Isso resulta, é isso que os modernos, de certa forma, não consideraram. As pessoas também têm uma carga na sua consciência, na sua subjetividade, que depende das condições que elas estão inseridas, né? E isso precisa ser levado em consideração, né? Isso precisa ser colocado também como elementos na constituição da própria condição humana. Nós não podemos ser só ciência, só conhecimento científico. Nós temos que ser também as nossas condições de trabalho, as nossas condições materiais,
a nossa comunidade, o lugar onde a gente está inserido, a nossa formação histórica, a nossa formação social. Me fiz entender, Jonatas? Esse é o primeiro ponto. Né? Esses dois primeiros pontos falam isso. Né? Nós não podemos olhar para o mundo como se fosse somente possível de se viver nesse mundo usando só conhecimentos científicos. Os conhecimentos científicos e a racionalidade humana são muito importantes para a nossa vida. Mas nós, enquanto seres humanos, não somos somente isso. Nós não somos somente ciência, somente conhecimento científico. Nós não somos isso. Nós somos muito mais. Nós temos uma infinidade de possibilidades que habita a nossa vida humana. Né? E é isso que os contemporâneos vão criticar os modernos. Eles vão dizer assim, olha, nós não podemos imaginar que a vida humana seja mais ou menos como o funcionamento de um relógio, que é uma máquina que produz um resultado objetivo e que a gente pode programar, pode organizá-lo e compreender, porque essa era a visão a visão cartesiana, né, que o mundo é mais ou menos como um relógio, que a gente pode desmontar todo ele, ver como é que ele funciona e remontá-lo e ele vai continuar funcionando normalmente. A nossa vida humana não é assim. A vida humana ela é muito mais profunda, muito mais carregada de sentidos, ela é muito mais enigmática do que uma máquina que eu posso desmontar e remontar. Né? Então, essa dimensão histórica de consciência que os modernos não levam em consideração. Tá? Que a própria subjetividade... estava esquecendo disso, de falar disso, né? Tem uma palavra, inclusive técnica, né, bem técnica, no campo da filosofia, né, para definir isso. Né? Os modernos acreditavam numa visão que os seres humanos fossem quase como tivessem um acesso privilegiado às coisas, fazendo uso somente da sua racionalidade. Né? É como se, assim, tem um filósofo que usa uma metáfora bem interessante, né? Que é a seguinte, né? Imaginem que nós estamos afundando dentro de um pântano de areia movediça, né? E nós estamos querendo sair desse pântano de areia movediça. E aí um filósofo moderno, imagina que nós pudéssemos pegar pelos nossos próprios cabelos e puxar a gente sozinho para fora do pântano, né? E não é assim. A gente sabe que não é assim. Né? Existe uma dimensão coletiva, social, que ela interfere também na nossa condição humana, né? Que nós não somos somente uma máquina, que nós não somos somente uma engrenagem ou uma peça de uma engrenagem. Né? Nós temos uma condição histórica. A nossa subjetividade ela também é histórica, ela também é material. Né? Nós, de certa forma, pensamos também a partir um pouco das nossas condições materiais. Né? Isso é interessante da gente observar, né? Porque conforme isso também não é nada determinista, né? Que quer dizer que o meio, então, determina totalmente o sujeito. Também não é isso, né? É uma mescla das duas coisas, né? Nós temos um campo de liberdade aí que a gente pode exercer, né, dentro das nossas possibilidades, né? Mas que a dimensão histórica e a maneira como a gente se relaciona com os outros, tudo isso interfere um pouco no nosso jeito de ser, na nossa consciência, na nossa subjetividade. Tá? Mas eu já falei demais desses dois pontos, né? Eu tenho mais coisas para falar ainda hoje. Diante desse cenário, então, até aqui, pessoal, tranquilo? Tá dando para entender? Sim. Qualquer coisa, façam como Jonatas, me interrompam e façam perguntas. Às vezes, as perguntas elas também servem para a gente reformular o raciocínio, né, a partir da pergunta, porque às vezes a gente fala e talvez o que a gente está falando não está fazendo muito sentido, né? E às vezes o pessoal não pergunta e a gente vai seguindo o barco, né? Então, qualquer coisa, vocês me interrompam, tá? Bom, passado isso, vejam bem, diante dessa maneira
moderna de compreender o mundo, os filósofos do final do século XIX, do início do século XX, eles vão se dar conta de uma coisa. A linguagem moderna é a linguagem da ciência. A linguagem da ciência é uma linguagem técnica, fria, calculista. Essa é uma linguagem que, de certa forma, tem dificuldades, né? Dificuldades de expressar muito da dimensão mais profunda da humanidade. Essa dimensão mais do sentido, essa dimensão mais da subjetividade, daquilo que nós somos enquanto seres humanos, né? E aí vai surgir um campo na área da filosofia que vai ser muito profícuo, né? Que vai render muita filosofia, que é o campo da linguagem, né? Quem assume o lugar, por exemplo, da linguagem científica da modernidade, quem assume o lugar, né, de se fazer uma nova filosofia, então vai ser a própria ideia de linguagem, né? A linguagem, ela é uma alternativa de explicação de nossa relação com a realidade. O que isso significa? Ah, que absurdo isso, professor. O que é isso? Os modernos acreditavam, né, principalmente o Descartes, acreditava que a nossa capacidade racional ela teria totais condições de compreender, ela teria condições de compreender, a nossa razão teria condições de compreender e explicar tudo que existe no mundo, né? Mas ela não consegue fazer isso, né? A nossa razão ela chega até um ponto. Ela consegue explicar algumas dimensões da nossa vida humana. Mas existe algo que ainda fica no campo da introspecção. A maneira mais razoável de tentar revelar um pouco daquilo que está no mais íntimo dos seres humanos é por meio da nossa linguagem, né? Porque a razão, ela não se reduz a uma experiência dos nossos sentidos, né? A maneira da gente se relacionar com o mundo não é somente por meio dos nossos sentidos, né? Mas ela precisa de um elemento a mais, né? Que é o elemento do sentido. É o elemento, né, que o máximo que nós podemos revelar isso é por meio da nossa linguagem, né? Por meio de metáforas, por meio de simbolismos, por meio da religião, inclusive, né? A linguagem, ela consegue ocupar, ela consegue dizer algo que muitas vezes a racionalidade não consegue dizer, né? É como se nós precisássemos usar a linguagem não só como forma de uma comunicação simples, uma linguagem simplista, matemática, né? Mas nós pudéssemos usar uma linguagem que pudesse traduzir os sentidos. É como se nós precisássemos construir uma linguagem mais profunda, né? É como se nós tivéssemos a necessidade, né, de construir metáforas, simbolismos, para explicar aquilo que a razão não consegue explicar, né? Porque ao passar o tempo, principalmente com as experiências que a humanidade vai vivendo, né, nós vamos, de certa forma, ainda continuar com a pergunta do sentido das coisas, né? Os modernos acreditavam que se nós pudéssemos explicar o mundo matematicamente, cientificamente, os seres humanos estariam satisfeitos, o que não é verdade, né? Porque, deixa eu dar um exemplo para vocês. Os lugares onde as pessoas têm, onde existem os maiores números de suicídios, onde as pessoas mais cometem suicídios, geralmente são nas sociedades mais desenvolvidas, pessoal. Ô, professor, Fala. Desculpe te interromper, mas não é também que o suicídio, a depressão está relacionado com lugares mais frios, lugares que não tenham um clima tão tropical assim, que está relacionado também, como você falou, a países desenvolvidos, né? Assim, durante muito tempo, Jonas, se acreditou que era essa questão climática. Mas, na verdade, as pesquisas têm demonstrado mais... esse é um campo da antropologia, né? A antropologia é uma área das ciências humanas, né, que estuda o que é a humanidade, né? O que é o ser humano. E, na verdade, essa é uma hipótese que tu levantaste, essa que tu falas, né, da questão climática,
mas na verdade o clima interfere para uma outra coisa, Jonatas. Não é para a questão da felicidade ou da satisfação. Não, não é isso. Povos, culturas que as pessoas ficam mais tempo. Olhem que coisa estranha isso, né? Povos, sociedades em que as pessoas ficam mais tempo dentro de casa, elas acabam desenvolvendo mais o hábito do estudo. E geralmente, assim, ó, podem observar. Hoje nós temos celular, computador, TV a cabo, Netflix, coisas do gênero, tá? Isso tudo ocupa a nossa mente. Mas quando não existia isso, as pessoas elas faziam o quê? Elas estudavam mais, elas liam mais. Liam o quê? Ou a Bíblia, ou as obras de literatura, ou clássicos da filosofia, de diferentes literaturas de diferentes lugares, né? E aí essas pessoas, elas, por viverem nesses espaços mais fechados, elas acabavam refletindo mais, discutindo mais, né? Pensando mais. E isso, muitas vezes, é diferente, por exemplo, das pessoas que vivem, não vamos pensar assim, né? Pessoas que vivem no litoral, né? No que é verão o ano inteiro, por exemplo, o litoral nordestino, né? É verão o ano inteiro, é calor o ano inteiro. A beira-mar, né? As pessoas vão fazer o quê? As pessoas vão tomar banho de mar, vão, né, se alimentar com os alimentos que a própria natureza oferece, né? É diferente, por exemplo, dos povos que vivem mais ao norte, do hemisfério norte, né, que é mais frio. Né? E por ser mais frio, elas precisam ficar mais tempo dentro de casa. E por elas ficarem mais tempo dentro de casa, elas precisam desenvolver hábitos para ficar dentro de casa. O Descartes, por exemplo, é um exemplo. Né? O Descartes era uma pessoa que escreveu muitas das suas obras no período em que ele ficava horas, né, dentro da sua cabana, né? O período que ele foi militar também, né, que ele ficava à noite, né, quando se protegia, né, e não estava em conflito com nenhum outro povo, ele ficava recolhido lá dentro das suas cabanas, lá, né, da sua cabana, e ele acabava escrevendo, né, e produziu toda uma série de meditações filosóficas, né, nesse espaço. Então, não é que o clima colabora para as pessoas serem mais felizes. É porque as pessoas acabam vivendo de uma forma diferente em função do clima, né? Acabam adotando outros hábitos, né? Então, mas não sei se respondi a tua pergunta, Jonatas, né? Se colaborei com a tua reflexão, né? Mas acho que essa é a ideia. Não, colaborou sim. É que eu pensava que era esse fator, né? Porque a gente sempre via que o clima influenciava lá na questão do suicídio, da depressão, que lugares mais frios tinham maiores índices de pessoas com esses tipos de problemas, né? No tanto que a gente via que na Europa e na América do Norte tinha mais índices de suicídio, de depressão, pessoas padecendo desses problemas, né? Sim, sim. Não, mas isso tem relação, né? Com essa dimensão mais assim, né? Dos hábitos que você acaba desenvolvendo, né? Em função do clima ser assim. Né? Você acaba. Olha que doido isso, né? Você acaba refletindo mais sobre si mesmo. Acaba tendo que pensar mais sobre si mesmo. Acaba tendo que ler mais, né? Acaba tendo, não, né? É porque esses lugares também têm acesso a isso, né? Já faz parte mais da cultura das pessoas, né? É como eu falava antes, né? As condições materiais, históricas, elas interferem no nosso modo de pensar, né? A tua tese, Jonas, a tua fala, ela confirma essa tese, né? De que as condições materiais, históricas, de existência interferem no nosso modo de ser e de pensar, né? Bom, então, como eu falava, né? A linguagem, ela passa a ser uma alternativa de explicação da nossa relação com a realidade, né? Então, a gente vai ver que a filosofia vai ter um campo da filosofia que vai produzir vai inclusive surgir uma filosofia da linguagem, né? Uma forma de você se relacionar com o mundo a partir da linguagem. E não mais a linguagem aquela da ciência, do conhecimento científico, técnico, né? Mas a linguagem na sua forma mais elementar, não rudimentar. Elementar no sentido assim, ó, toda linguagem ela expressa o sentido das coisas. Tá? Por exemplo, vou trazer uma situação aqui. Eu sei que Rolandes tem colonização, né, europeia, alemães, italianos. Alguém aqui já
sabe, uma piada numa língua e tentar traduzir essa piada na outra língua, ela não vai ter sentido, né? Porque a graça dela, a graça da piada, né? O inusitado da piada é do contexto daquela língua. Quando você tenta traduzir a piada para uma outra língua, a piada não tem sentido, a piada não tem graça, né? As pessoas ficam ali com cara de bobos, né? Porque o sentido ele está relacionado com a cultura, com a mentalidade, com o significado daquela frase, daquelas palavras, né? Então é isso que os filósofos vão começar a se dar conta. Eles vão dar uma importância muito maior à linguagem. A linguagem é o elo de aproximação, é talvez aquilo que mais revela a nossa condição de seres humanos. É talvez aquilo que mais... é aquilo que mais nos caracteriza como seres humanos, né? Então vai ter toda uma... Se a linguagem racionalista da ciência ela não é a melhor forma de explicar, não é a melhor forma de explicar a nossa relação com a realidade, essa linguagem agora muito mais voltada para o sentido das coisas, ela parece ser mais... ela tem uma potência maior, né, para explicar a nossa condição de seres humanos. Tá? Bom, a linguagem, então, ela passa a ser uma alternativa de explicação por sua capacidade de significação, né? Porque a nossa linguagem, ela trabalha, ela opera por meio de sistemas simbólicos. Os nossos processos mentais, eles dependem de uma linguagem, que é o elemento mais básico que nós temos de nos relacionarmos, de contato com a realidade, tá? A linguagem, ela é, então, constituída de estruturas formais, cuja relação com a realidade pode ser examinada independentemente da consideração da subjetividade. Tá? E aí a gente vai ver, então, como eu falava antes, né, uma série de teorias filosóficas, né, que vão se desenvolver a partir dessa noção introdutória aqui que eu estava apresentando para vocês. Né? A gente não vai entrar em cada uma delas, né? Mas aí a importância, por exemplo, de você conhecer a linguagem dos povos mais primitivos, né? Tem uma concepção filosófica que vai surgir aí no século XX, né, que é a chamada hermenêutica. A hermenêutica o que é qual o significado da palavra hermenêutica, né? A hermenêutica, ela deriva de uma palavra grega. A palavra grega não, né? O deus grego Hermes. O deus grego Hermes era aquele que fazia... Ele se comunicava, era um mensageiro dos deuses para os homens. Então, ele trazia o que os deuses ordenavam para os homens fazer aqui na Terra, só que ele mandava uma mensagem em que os homens precisavam compreender o sentido daquela mensagem. Né? E é mais ou menos isso que acontece com a linguagem. Né? A hermenêutica é isso. A hermenêutica é esse exercício de você compreender o sentido da linguagem. Tá? Ela é um campo da filosofia muito importante, né? Porque quando a gente se começa a buscar o significado da linguagem, a gente, de certa forma, está tentando compreender a nossa dimensão de humanos. Né? Nenhum outro ser consegue desenvolver linguagem. Nenhum outro ser consegue se relacionar com outros seres por meio da linguagem. O máximo que os outros seres conseguem fazer é estabelecer uma comunicação muito rudimentar, né? Por exemplo, sei lá, alguns pássaros, as abelhas, enfim, as próprias formigas, né? Eles emitem alguns sinais, né? Algumas aves, né? Ou alguns outros animais, né? Por exemplo, lá o significado de um mugido lá numa manada, não é uma manada, né? Mas enfim, um grupo de bois lá, né? Eles têm alguns sentidos, aquilo faz algum sentido, né? Mas a ideia de que você pode transmitir isso, repetir isso, né? E mudar, por exemplo, os bois sempre mugiram do mesmo jeito, né? Os seres humanos, eles aprenderam, eles complexificaram a sua linguagem, né? E essa complexificação, ela se dá por meio das relações históricas, das relações materiais que as pessoas estão inseridas, né? Eu vou dar um exemplo, né? A palavra você.
A palavra você, ela vem lá dos antigos portugueses que viviam aqui no Brasil, né? Quando chegaram aqui, a palavra você, ela se tornou uma abreviação da palavra vossa mercê. A palavra fidalgo quer dizer filho de alguém, né? Então, quando se tinha que se dirigir a uma pessoa que era um fidalgo, é que você estava dizendo que aquela pessoa era filho de alguém, né? E assim, com o passar do tempo, né, a linguagem foi se transformando. Até hoje, por exemplo, as pessoas escrevem, muitas pessoas escrevem você só pela abreviação VC, né? A linguagem, ela é sempre algo histórico, ela sempre está inserida num contexto, ela sempre vai passando por transformações, por mudanças, né? Então, a linguagem passa a ser, ela não era isso, ela passa a ser um campo da filosofia muito importante. Uma das obras da filosofia mais importantes do século XX ela foi escrita por um filósofo alemão e se chama Teoria da Ação Comunicativa. Ela foi escrita por um filósofo alemão que está vivo ainda, né? Jürgen Habermas. O Habermas escreveu essa obra nos anos 80, ainda, início dos anos 80. E nesse texto, então, ele vai dizer, né, que a linguagem, ela é não só a maneira dos homens se relacionarem, mas ela é o meio pela qual os homens se transformam em pessoas éticas. É por meio da linguagem que a gente aprende a se relacionar com os outros. A linguagem, ela é o elo de contato dos seres humanos com outros humanos, né, que podem formar comunidades de diálogo, comunidades em que as suas opiniões são apresentadas e são consideradas válidas ou não. Tá? Então, a linguagem, ela é talvez o elemento filosófico mais importante da filosofia contemporânea. Tá? Bom, muito bem. Um quinto aspecto, pessoal, as transformações que já começam ainda lá eu já mostrei isso para vocês, né? Vem lá da modernidade. Então, nós temos, eu já tinha, na aula da Filosofia 2, da sexta-feira à noite, eu tinha mostrado para vocês essa imagem, né? A importância do pensamento do antropocentrismo, né? Da filosofia moderna, né? Que já vinha lá com o Da Vinci, com os pensadores renascentistas, né? Mas tem uma outra ideia que é muito importante, ela ganha novos contornos a partir de 1862, com a publicação do livro do Darwin, né, A Teoria da Evolução, que coloca o ser humano somente como uma espécie natural dentre de tantas outras. Né? A Teoria da Evolução do Darwin, ela é uma teoria assim, que até agora ela não foi refutada. Né? No campo científico, essa é a teoria, por enquanto, mais aceita. Ela pode não ser válida, né? Mas nós não temos nada até agora que coloque em questão essa teoria do Darwin. Os modernos ainda acreditavam muito nisso, né? Que nós somos seres privilegiados. Que os seres humanos, e principalmente alguns seres humanos, são os seres de predileção. São os seres mais importantes que existem na história. Né? E principalmente, assim, o ser humano branco, europeu, católico, cristão, esse seria assim, o ápice, né, da humanidade. Por que o Darwin é tão importante assim, pessoal, na história da cultura ocidental, e por que ele é uma figura tão importante assim dentro desse contexto? É porque foi ele que criou a teoria da seleção natural e a do darwinismo, né, da evolução das espécies. Acho que na metade do século XIX. Exatamente, Jonatas. Em 1862, ele publicou esse livro chamado A Teoria da Evolução. Nesse livro, a sua tese é a seguinte: os seres humanos são somente mais um dos outros seres que estão aí no planeta Terra. E que, assim como os outros seres que existiram aqui e por N razões não existem mais, os seres humanos estão aqui hoje, lá na época dele, estão ainda hoje aqui entre nós, né? Nós estamos aqui. Mas, segundo essa teoria, nós podemos entrar em extinção. Nós podemos acabar.
ou nós podemos acabar com outros seres. Talvez essa segunda possibilidade ela é mais contundente do que a primeira, né? O fato é que essa teoria ela demonstra que todas as formas de vida evoluem. Todas as formas de vida elas se transformam, né? Algumas com mais rapidez, outras com menos rapidez. O fato é que nós, seres humanos, não somos... Não, o som está pegando, pessoal, me desculpe. Nós não somos seres de predileção. Nós não somos seres sublimes. Nós não somos seres perfeitos. Nós somos apenas, somente mais alguns seres aí na Terra, né? Nós não somos aquilo que de mais importante existe, né? Isso coloca, assim, muita... por baixo, coloca muita superioridade humana. Isso entra em questão, né? A nossa condição de seres prediletos, ela entra em questão, né? Nós somos somente mais uma espécie natural dentre tantas outras, né? É isso que o Darwin, no fundo, revela com essa sua publicação. Mas a que eu gosto mais é essa aqui, pessoal. É a Revolução Freudiana. Estão vendo aqui, pessoal? Tá pequena a imagem, né? Mas não sei se vocês conseguem visualizar aqui na tela de vocês, ó. Estão vendo aqui que parece uma sala. Estão vendo aqui, pessoal? Sim. Estão vendo? Essa é a sala em que um médico austríaco chamado Sigmund Freud atendia os seus pacientes. Como ele era médico e ele tinha formação em psicologia, ele começou a se dar conta de algumas coisas. Eu vou dar um exemplo, né? Ali nos anos 1880, 1890, né? Veja que são 10 anos, né? O Freud atendia os seus pacientes na sua clínica e ele começou a perceber o seguinte: muitas doenças que as pessoas apresentavam, elas não eram doenças do corpo somente. Na verdade, o corpo estava revelando algo que estava acontecendo em outro lugar, que, óbvio, era dentro do corpo, né? Mas que não era a dimensão fisiológica do corpo, mas era a dimensão emotiva que está nos seres humanos, né? O Freud começou a se dar conta que ele precisava examinar menos o corpo físico e mais a mente das pessoas. E ele começou a se dar conta do seguinte: quando ele ia atender os seus pacientes, ele começava a conversar com os seus pacientes. Começava a conversar, fazer perguntas, né? Perguntas e perguntas, cada vez mais perguntas. E essas perguntas, elas iam remetendo a uma dimensão que até então não era considerada, não era levada em consideração, não era considerada importante para os cientistas da época. Ai, que sono, pessoal. Eu preciso reconhecer que eu estou com muito sono. Dormi pouco essa noite, trabalhei hoje, dei aula de manhã e agora estou com bastante sono. Que é o seguinte, já que agora a gente começou a falar ainda na interpretação dos sonhos, né? Vai me dar mais sono ainda, né? Eu não lembro agora bem certo qual o ano, mas se não me engano é 1900. O Freud publica essa obra chamada A Interpretação dos Sonhos. E a tese dele nesse livro é a seguinte: que a nossa forma de ser, a nossa consciência, ela é mais ou menos como um iceberg. Estão vendo o iceberg aqui, ó, pessoal? Como é que é um iceberg? Um iceberg é uma montanha de gelo. Na verdade, ela é um grande bloco de gelo. E o que está para fora, que aparece no mar, para fora do mar, é uma partezinha pequena. Estão vendo ali, pessoal? É uma partezinha pequena. A maior parte do iceberg está para dentro da água, né? E o Freud disse que a nossa consciência é mais ou menos assim. É mais ou menos como um iceberg. O que nós somos, o que nós revelamos, aquilo que é aparente, a nossa maneira de falar, as nossas crenças, os nossos ensinamentos que nós passamos para os nossos filhos, a maneira como nós nos relacionamos com os outros, a maneira como nós nos relacionamos com os nossos pais, com a nossa mãe,
ela não é assim. A maior parte do que nós somos está oculto dentro de nós. Está lá no nosso inconsciente. Não está na dimensão consciente. E da onde que o Freud tirou essa ideia do inconsciente? A partir dos sonhos que as pessoas contavam para ele. As pessoas narravam os seus sonhos, e ali o Freud começou a perceber que, na verdade, o sonho faz muito sentido. O sonho, ele é sempre uma projeção de algum aspecto da nossa consciência que está lá nesse grande mar, ou melhor, nesse grande bloco de gelo que está lá no fundo do mar, né? Então, os modernos acreditavam que nós éramos somente consciência, que nós éramos pura razão, que nós éramos seres capazes de controlar a nossa consciência, de controlar quem nós somos. E o Freud vai dizer exatamente o contrário. Ele vai dizer que o que nós realmente somos é o que está na nossa inconsciência. É aquilo que está lá escondido no fundinho dentro de nós. É a maior parte daquilo que nós somos que fica reprimido nos nossos instintos mais secretos, que de vez em quando eles vêm à tona nos nossos sonhos. E muitas vezes, e aqui isso é para a gente ficar meio paranoico mesmo, né? E aquilo que nós realmente, aquilo que nós somos no nosso cotidiano, desde a hora que vocês acordam, na hora da vigília de vocês, né, a hora que vocês estão aqui agora, na verdade não é isso que vocês são. O que vocês realmente são está lá escondido no íntimo de cada um. E que é lá que precisa ser o tratamento. Não é necessariamente no corpo. O corpo revela, por exemplo, pessoas que se tornam esquizofrênicas, né? Pessoas que têm surtos psicóticos, pessoas que têm, sei lá, manifestam algum surto. Quando dizem, a pessoa pirou, né? Na verdade, aquilo ali, ela é assim, é a pontinha do iceberg, é uma parte do iceberg querendo vir à tona, né? E a nossa consciência moral, a nossa conduta, o nosso jeito de ser, a nossa maneira de expressar o que nós somos, né? Na verdade, ela é uma grande enganação para os outros, né? O que nós somos efetivamente é aquilo que está lá no nosso inconsciente, que fica latente, né? Que fica com muita vontade de vir à tona, né? Os nossos pensamentos, e eu tenho certeza para vocês, ó, todos nós, eu inclusive, teria vergonha de projetar tudo aquilo que eu penso numa tela para os outros verem, né? Eu tenho certeza que vocês também pensaram a mesma coisa agora, né? Todos nós teríamos muito receio de realmente revelar tudo aquilo que tem na nossa consciência. Nós não fizemos isso, né? Nós revelamos um pouquinho do que nós pensamos, né? E que nós deveríamos fazer mais isso. E que muitos dos nossos estresses, das nossas neuroses, das nossas doenças, dos nossos sofrimentos, é exatamente porque nós não damos vazão para esse lado mais inconsciente, né? Dos nossos impulsos mais reprimidos, né? E muitas vezes nós adoecemos por causa disso. Então, o consultório do Freud, o divã, né? Estão vendo ali o divã? Olhem ali o divã, ó. Deixa eu mostrar para vocês, ó. O que o Freud começou a perceber? Diz, não adianta a gente vir aqui e eu dar um remédio para a pessoa, para tirar a dor de cabeça dela. Ela precisa falar, né? A psicanálise é isso. A análise que algumas pessoas precisam fazer, terapia, né, com psicólogo, na verdade é isso. É ela mostrar um pouco da sua mente para alguém que tem formação para fazer isso, não pode ser para qualquer pessoa, né? Historicamente, o que no Ocidente se fez? A gente contou para o padre, para o pastor, para o padre a gente pedia perdão, né? A gente se confessava, né? Ou fazia a confissão coletiva, íntima, né? Eu preciso me arrepender disso, né? Eu não posso ter esse tipo de pensamento, né? É como se fosse uma coisa feia, uma coisa imoral, né? E o Freud vai dizer que é exatamente o contrário, né? A gente precisa, de certa forma, descarregar um pouco desses nossos desejos, das nossas paixões, do nosso íntimo, para que a gente possa viver um pouquinho melhor, né? Porque se a gente não fizer isso, né, vai explodir logo ali adiante em alguma outra doença física,
Se a gente não revelar um pouco dos nossos impulsos, das nossas paixões, dos nossos desejos, do nosso inconsciente, o nosso corpo vai adoecer, né? Primeiro vai ser a mente. Eu tenho muita dor de cabeça, né? Eu não consigo parar de me concentrar. Eu não consigo me concentrar. Eu fico só pensando em, né, em outras coisas. Exatamente é um sinal de que o inconsciente precisa vir à tona, né? E aí, assim, ó, existia, para vocês terem uma ideia, né? Os tratamentos psicológicos dessa época do Freud, eles eram um choque. As pessoas, elas eram assim. Eu visitei, só para dar um exemplo para vocês, pessoal, em torno de 20 anos, eu acho que já faz em torno de 20 anos isso, com certeza. Eu visitei o Hospital Psiquiátrico São Pedro, em Porto Alegre, né? Na época em que ele ainda tinha pacientes internos. E ele tinha pacientes internos que tinham sido internados, pessoal, há 30, 40 anos atrás. Tinha uma ala que não era permitido visitas, né? Porque eram os pacientes mais agressivos, né? E aí eu lembro que nessa visita que a gente fez, eles mostravam os lugares onde eram feitas as terapias, terapias com choque, terapias com banho de água gelada, né? As pessoas chegavam lá doentes, paranoicas, surtando, né? E os médicos, entre aspas, né? Eram os tratamentos disponíveis, né? Pegavam esses pacientes e colocavam ou para tomar choque ou em banheiras de água gelada, né? Vejam, um absurdo isso, né? Um absurdo. O Freud começou a perceber que isso, na verdade, era assim, era um erro. Esse tipo de tratamento era um erro. O que essas pessoas precisavam era de conversa, elas revelarem o seu inconsciente, elas precisavam trabalhar os seus desejos, as suas paixões, os seus instintos, de forma a dar vazão para isso. E aí, pessoal, é aí que vem uma técnica muito importante, né? Que funciona muito bem, né? Pessoas que têm, por exemplo, que precisam fazer tratamentos. Tem um barulho aqui na rua, achei que estava acontecendo alguma coisa. Essas pessoas, elas precisam fazer tratamentos por meio de terapia com arte, né? Bom, tudo isso, pessoal, eu estou falando para mostrar o seguinte, né? Que aquela forma, vejam bem, ó, vamos dar um passo atrás. Os modernos acreditavam que a nossa razão teria uma forma privilegiada de acesso à realidade por meio da ciência, por meio da linguagem científica. O que a modernidade, o que a filosofia contemporânea, e aqui a gente está trazendo alguns aspectos, vai mostrar, é que isso não vai dar certo. Esse acesso privilegiado ao mundo não vai dar certo, né? A tendência disso dar errado, ela é muito maior, né? Então, toda a filosofia que a gente vai ver, que vai ser desenvolvida agora, a partir, e nas próximas aulas a gente vai ver isso, a filosofia que vai surgir daqui para frente é para mostrar assim, bom, já que não dá certo esse acesso privilegiado ao mundo exterior por meio da linguagem científica, o que a gente vai fazer então, né? E aí que entra em cena, então, os filósofos contemporâneos. Até agora aqui eu mostrei as críticas que foram feitas à modernidade, tá? Na nossa próxima aula, a gente vai ver, então, o que efetivamente os filósofos do mundo contemporâneo vão nos dizer. Como é que eles vão solucionar esse problema, tá? Pessoal, eu cansei, né? Eu acho que, assim, a gente chegou num ponto aqui que não vamos render mais. Eu não sei se vocês vão, se o professor Tefilho vai ter aula com vocês ou não, mas de minha parte, eu vou propor o seguinte, que nós possamos usufruir das nossas energias aí para o nosso encontro presencial lá no dia 5 e a gente poder interagir mais e conversar mais presencialmente. Mantemos amanhã Filosofia 2, amanhã a gente vai ter aula então de Filosofia 2, fizemos um encontro um pouquinho aí mais curto, 45, 50 minutos no máximo, né? Para também eu não tomar toda a noite de vocês. E na próxima quinta-feira, então, retomamos com a aula de Filosofia 3. Tá bom? Certinho, pessoal? Tá bom. O Tefiri vai ter aula. O Tefiri não me respondeu, mas eu mandei mensagem pro Michel agora e disse que ele tá na chamada. Tá bom. Então tá bom. Certo, pessoal? Certo. Pode ser assim? Professora, então eu tá fiquei bom. com uma dúvida. Diga, Ju. Que dia que vai ser a aula presencial? Dia 5. Vamos esperar a aprovação no Concamp. Mas a princípio é dia 5 de janeiro, Ju. E é o conteúdo do terceiro ano daí? A gente vai dividir. A gente vai trabalhar um pouco o conteúdo do terceiro ano e um pouco do segundo ano. Tá? Tá, beleza.
Mas vai ser avisado tudo ali, Juliana. Assim que tiver tudo acertado, vai ser postado daí. Tá tranquilo, tem tempo ainda, né? Se é só Temos dia tempo. 5. Temos tempo. Nós vamos ter aula, seguimos nas aulas nas quintas-feiras à noite até lá, tá? Nessas Tranquilo. semanas ainda, né? Agora de dezembro, antes do recesso. Vai ser a primeira semana depois do recesso, tá? Certinho, pessoal? Eu vou interromper a gravação, então. Certinho? Tchau, gente. Tchau, Até tchau. semana que vem. Boa noite. Boa noite.